Boa noite, tudo bem? Meu nome é Rogério, eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para você, aqui do Formando Faróis. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder trazer essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração, porque assim como ela é, me trouxe mais fé, mais determinação, eu tenho certeza que ela vai trazer para vocês também, amém? Eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade de todo mundo da igreja, que vocês faz uma falta muito grande a gente estar próximo, a gente poder se abraçar, poder expressar o nosso amor. Mas hoje, para a gente também é expressar o amor, manter esse distanciamento, né, manter esse afastamento. Então, sintam-se amados, sintam-se abraçados e que esse amor de Deus permaneça nos unindo mesmo à distância, né? Hoje eu quero trazer uma palavra um pouco forte, né? Algo que me tocou muito, mas um testemunho de fé, um testemunho de alegria também. E eu espero que ela possa trazer essa mensagem para você, que essa mensagem possa é, ajudar vocês também. Amém? E eu quero perguntar para você: você tem sido racional diante das suas atitudes com Deus? Como tem sido a sua atitude diante de tudo que tem acontecido hoje no mundo, diante dessa pandemia, diante de todas essas dificuldades, todas essas mensagens que a gente tem visto, sabe? Você tem esperado a resposta de Deus como se fosse um conto de fadas? Ou você tem tomado atitude, tem tomado a rédea da situação e tem acreditado que Deus vai fazer através da tua ação? Em Filipenses 4:8, de 8 a 9, pode abrir a tua Bíblia aí, Filipenses, no capítulo 4, de 8 a 9, tá? Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Essa mensagem Paulo está falando para a igreja em Filipenses, foi uma igreja que ele fundou e é um livro que de todos os teólogos, de todos os historiadores, é unânime o reconhecimento da autoria de Paulo nesse livro, né? E Paulo, ele tinha uma intimidade muito grande com essas pessoas da igreja de Filipenses, né? Então, ele estava aqui alertando, né, dando o exemplo do que eles viram em Paulo, né, do que eles viram nele, e dizendo as coisas que são agradáveis a Deus, né? Então, vou falar aqui para vocês de novo. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, excelente, né, a excelência e digno de louvor. A gente precisa ter isso sempre em mente, sabe? Essas coisas têm que estar na nossa mente sempre, porque é isso que faz com que Deus esteja próximo da gente. Ele fala aqui no final: e o Deus da paz estará com vocês. E a gente tem feito essas coisas para que o Deus da paz esteja conosco? Né? Será que a gente tem buscado ser diligente, ser excelente? Sabe, a gente tem buscado as coisas que são dignas para o louvor de Deus? Ou a gente tem se esquecido dessas coisas nesses dias? O afastamento da igreja, o fato da gente não poder estar fisicamente na igreja, tem te afastado também das coisas que são de Deus? Ou será que dentro disso, dentro dessa realidade que a gente vive hoje da pandemia, a gente se juntou, né, em casa e se aproximou mais ainda de Deus? Se a gente parar para olhar as nossas atitudes e a gente vai percebendo, se a gente parar para olhar as nossas atitudes, a gente vai percebendo que muitas vezes a gente quer colocar culpados, a gente quer achar culpados e a gente não assume a responsabilidade das nossas atitudes, sabe? Das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não assume essa responsabilidade porque é muito mais fácil, é muito mais simples a gente colocar a culpa no outro,
Ah, porque alguém fez isso e por isso aconteceu essa situação comigo, sabe? Porque o fulano ou beltrano tomou aquela atitude e me prejudicou. Mas será que você e eu temos olhado para essas situações da maneira como Deus pede para que nós olhemos? Será que nós temos observado de fato as nossas atitudes e realmente percebido que ali, naquela situação, talvez Deus esteja querendo te provar, talvez Deus esteja querendo te ensinar algo, sabe? E a gente percebe que é comum do ser humano colocar a culpa no outro. É comum do ser humano não ter autorresponsabilidade e jogar a culpa no outro e, inclusive, colocar a culpa em Deus. Por que, Deus? Por que você tem me colocado nessa situação? Sabe? Será que eu não sou um bom servo? Será que eu não fiz aquilo que te agradava? Por que o Senhor tem me castigado? Por que será que a gente tem que impor a Deus as culpas dos nossos erros? Será que Deus é culpado por aquilo que você faz? Ou Ele te deu o livre-arbítrio para escolher aquilo que você quer fazer? Ele te ensinou aquilo que é correto de fazer. E será que eu e você estamos fazendo o que é correto? Será que a gente tem tirado lições de verdade das situações que a gente passa? Porque a Bíblia nos garante que a vida é feita de altos e baixos. A gente nem sempre vai estar em cima, mas quando a gente chega no topo, logo após ele vem um precipício, sabe? E você cai naquele buraco porque naquele momento é o momento onde você vai aprender mais para que você consiga subir a um pico mais alto. Será que eu estou tirando lição desse buraco onde eu entrei? Ou será que eu estou apenas reclamando e jogando a culpa em Deus porque eu caí naquele buraco? A gente não pode culpar a Deus pelos nossos próprios erros. E hoje eu quero te contar uma história, é um testemunho da minha vida, amém? No ano passado, aprove a Deus que ele viu que já era hora de a minha mãe estar perto dele. E ele a levou. Né? Não é um momento fácil, não é um momento que a gente espera passar e nem que a gente se sinta preparado para passar, sabe? Mas eu senti que Deus me preparou nesses momentos, sabe? Deus cuidou de mim meses, mas bastante meses antes. Ele trabalhou em mim e na minha mãe as diferenças que nós tínhamos. A gente pôde liberar o perdão um pro outro, sabe? E toda oportunidade que eu tive, mesmo em toda a minha vida, né, ministerial, toda oportunidade que eu tive de estar perto dela e falar de Deus, eu sei que eu pude falar de Deus para ela, né? Mesmo ela às vezes não acreditando, não crendo, eu pude falar de Deus para ela. E a maior certeza que eu tenho é que quando chegar aquele grande dia, Deus vai olhar para ela e vai falar: eu te conheço, você é minha filha, vem para o paraíso comigo. E essa é a maior alegria que a gente pode ter, sabe? A saudade ela vai ficar, a gente vai sentir falta, a gente vai querer, sabe? Às vezes a gente quer estar perto, às vezes a gente queria ter feito algo a mais, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é Ele quem faz, é Ele quem arquiteta. E após, né, a morte da minha mãe, a gente sabe que na Terra a gente tem muitas burocracias, muitas coisas a resolver. Sabe, você tem processo de inventário, você tem processo de uma série de fatores que você tem de documentações que você tem que resolver, né, mesmo após a morte daquele ente seu querido. E mesmo estando ainda em luto, você precisa sair para resolver porque é uma responsabilidade sua. E eu digo para vocês que Deus foi muito generoso comigo, porque Ele colocou
pessoas maravilhosas ao meu lado, sabe? Além da minha família, ele colocou amigos que para mim são como família. E através deles eu vi o amor de Deus, sabe? Me seguindo, me refletindo, cuidando de mim a todo momento, a todo instante, me dando forças, porque sem esse amor eu não teria conseguido fazer nada do que eu precisava fazer, sabe? Mas a gente sabe que essas burocracias são coisas que demoram anos, sabe? Às vezes você demora muito tempo, mas muito tempo para que a gente consiga realmente concluir tudo, né? E para quem não é do Ministério IDEF, eu queria explicar para vocês que todo fim de ano a gente coloca os nossos alvos, né, diante de Deus. A gente apresenta a Deus os nossos alvos, tanto ministerial, como material, como espiritual. E a gente apresenta esses alvos a Deus para que a gente consiga alcançá-los. E naquele dia eu tomei a atitude de pedir para Deus que eu conseguisse resolver tudo isso e fui ousado. Eu acho que eu fui ousado em pedir para Ele que eu conseguisse resolver tudo até o meio desse ano. Né? No final de 2019 eu pedi que eu conseguisse resolver tudo isso até o meio desse ano. E queridos, eu acreditei naquilo. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, na última semana de junho eu consegui assinar o último documento e solucionar tudo aquilo que eu precisava resolver, sabe? E quando eu percebi isso, a minha alma se encheu de alegria e eu pude louvar a Deus e agradecer a Ele, porque mesmo no momento de luta em que eu vivia, eu precisei ter atitudes, eu precisei, sabe, correr atrás de muitas coisas que eu percebi a mão dele agindo ali naquele momento, né? E eu quero dizer para vocês que, sim, ainda tem um detalhe, né? No meio disso tudo ainda tivemos a pandemia e os órgãos, né, públicos se fecham, a gente tem mais dificuldade ainda para resolver, mas mesmo assim o Senhor foi fiel e Ele me garantiu essa bênção, sabe? Que para mim foi um alívio, tirou de mim um peso, de verdade. Mas isso exigiu de mim diligência, exigiu de mim excelência, exigiu de mim acompanhamento, exigiu de mim tempo, desgaste, sabe? Faltar ao trabalho, precisar sair para resolver algumas coisas. Mas em nenhum desses momentos eu deixei de fazer. Tudo que eu podia fazer para que esses processos andassem mais rápido, para que esses processos se concluíssem, eu fiz. E eu tenho certeza que por isso Deus olhou para mim e falou, não, aquilo que você me pediu, filho, eu vou trazer para você, porque você está fazendo por onde. E eu não quero dizer aqui, queridos, que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Eu não quero dizer para você que eu não sou pecador ou que Deus me ouve mais porque Ele me alcançou essa bênção. Não é isso. Eu estou aqui para honrar e dar glória ao nome dEle, assim como você deve fazer aí na sua casa também, porque eu tenho certeza que você teve bênçãos nesse período de pandemia, sabe? Mas eu quero dizer para você que a gente precisa entender que Deus também é racional. Deus é o Deus do sobrenatural, mas a gente precisa ser racional diante dele também. A gente precisa entender como a gente age diante dele, sabe? Não adianta eu olhar para Deus e falar assim, Deus, eu quero isso. E aí eu deito na minha cama, né? Vamos pôr um exemplo prático aqui. Deus, eu quero um carro. Amém. Deus pode te dar, te conceder essa bênção de ter um carro. Mas se você não levantar da sua casa, da sua cama, ir para a rua,
procurar alguém que esteja vendendo um carro, sabe? Ou antes disso, juntar o dinheiro, né? E depois procurar quem está vendendo aquele carro, esse carro nunca vai chegar na sua casa. Deus não é dono de concessionária e ele nem vai jogar um carro para cair, né, na sua casa. Então, depende de uma atitude nossa, sabe? Depende da nossa, de como a gente responde a esse pedido que a gente faz a Deus. É até engraçado isso, né? A gente tem que responder um pedido que a gente faz a Deus. Mas é exatamente isso. A gente precisa ter uma atitude diligente diante das coisas que a gente pede para Deus. Será que aquilo que eu estou pedindo para Deus é o que Ele deseja para mim? Será que aquilo que eu estou colocando diante de Deus vai trazer benefícios ou malefícios para mim? E é com isso que você vai ter ciência se Deus vai te abençoar ou não naquele pedido que você fez. E a gente, como ser humano, é natural que a gente se ache incapaz, que a gente não consiga, que a gente não é merecedor daquela graça, sabe? Porque a gente reconhece a nossa natureza pecadora. Mas fazendo isso, a gente desconhece o sacrifício de Cristo na cruz. Sabe, Cristo morreu naquela cruz para nos lavar dos nossos pecados. Então o que a gente precisa fazer é levantar a cabeça, sabe, ficar de cabeça erguida mesmo e seguir adiante, entender que Deus lavou os nossos pecados e nos perdoou. Ele nos ama, Ele mandou o próprio Filho dele para morrer na cruz por nós. Que amor é esse, queridos? Sabe, para quem é pai, para quem é mãe, você daria o seu filho para sofrer como Cristo sofreu na cruz, para salvar toda a humanidade? Será que eu e você teríamos essa coragem? E mesmo assim a gente erra, mesmo assim a gente comete erros, mas como Davi, a gente deve reconhecer esse erro, se colocar diante de Deus, se prostrar diante de Deus e pedir perdão e seguir adiante, não ficar com isso, porque isso é jogado no mar do esquecimento a partir do momento que nós nos arrependemos verdadeiramente. Sabe, como o irmão Marquinho falou algumas palavras lá atrás, não é remorso, é arrependimento. É arrependimento de verdade. Se você se arrepender, Deus fala para você, olha, tudo que você fez está jogado no mar do esquecimento. Segue a vida adiante, porque eu te amo, filho. E eu quero o melhor para você nessa terra. E aí sim entra o sobrenatural. Sabe? Crer e fazer são coisas que precisam andar juntos. Como o Myron falou pra gente, né, nos últimos faróis, ele trouxe pra gente que, eu até anotei aqui, o seu esforço não determina a sua fé, mas o tamanho da sua fé vai determinar o seu nível de esforço, pois quem muito crê, muito faz. Então, queridos, creiam em Deus, acreditem que Deus é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus de Israel, sabe? Ele é o Deus que pode fazer coisas maravilhosas, que pode mover montanhas junto contigo. Nada é impossível para Ele. E através dessa crença é que você vai tomar mais atitude, sabe? É que você vai ter mais esforço em alcançar aquilo, porque você acredita que Deus vai colocar aquilo na tua vida, sabe? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você deseja hoje de Deus, sabe? Talvez você deseje o perdão de Deus, talvez você deseje alcançar outras graças materiais, espirituais. Queridos, não importa o que seja, não importa o que é que você quer hoje, importa que se você crer, se você tiver fé, o teu esforço, essa fé vai te levar a ter um esforço tão grande que você vai alcançar ela. E Deus vai olhar e vai falar, caramba, o Rogério, ele se esforçou bastante
e Ele colocou ali tudo o que Ele podia fazer com excelência, com diligência. Então, eu vou facilitar as coisas para Ele, Ele vai alcançar essa graça, sabe? Isso vai acontecer com você, amém? E com isso, eu quero trazer para vocês 2 passos simples para que a gente consiga alcançar, sabe, esse perdão e ter mais atitude, crer mais em Deus, amém? O primeiro passo, ele está lá em Tiago 4:10. Pega a tua Bíblia aí, Tiago 4:10. Fala assim, ó: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhar aqui não significa que você vai ser colocado em situação vexatória diante de Deus. Deus não quer colocar para você, Deus não quer que te envergonhar. Ele quer que você se torne humilde. Se humilhar diante de Deus é ser humilde em reconhecer o seu erro, pedir perdão e seguir adiante sem olhar para trás. Amém? Então o primeiro passo é se humilhar diante de Deus, é ter humildade para reconhecer aquilo que você fez, pedir perdão e seguir adiante sem olhar para trás, porque Deus já colocou, querido, o teu erro no mar do esquecimento se você se arrependeu de verdade. Amém? E o segundo ponto está lá em Colossenses 3:17. Abre a tua Bíblia aí também. Vou dar um tempinho aí para vocês. Colossenses 3:17. Fala assim, ó: tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E querido, esse é o ponto principal. Sabe, se tudo que você fizer, você entender que é para dar honra, que é para dar glória a Deus, você não tem noção de como Deus vai trabalhar na tua vida. Sabe, assim como eu reconheço que tudo o que aconteceu e todas essas bênçãos que Deus colocou na minha vida é obra dele, não é minha, por mais que eu tenha tido atitudes, por mais que eu tenha feito, eu sei que não foi por minhas mãos, sabe? Eu sei que foi para honrar o nome dele, que foi para dar glória ao nome dele, para que eu pudesse hoje trazer essa palavra para você, sabe? Trazer esse conforto para você e dizer que você é capaz também, que você vai alcançar os seus objetivos. Mas para que tudo o que você deseja alcançar chegue mais rápido, faça em nome de Jesus. Sabe? Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus, porque é Ele quem vai te alcançar essa graça. Através da tua atitude, através da tua crença nele e o teu esforço, você vai alcançar essa graça. Amém? E nenhuma dessas atitudes depende de Deus. Essas atitudes dependem única e exclusivamente de nós. Então eu quero dizer para você que a partir de hoje, você vai seguir esses 2 passos. O primeiro é se humilhar diante de Deus, sabe? Pedir perdão a Ele, jogar no mar do esquecimento tudo aquilo que você já fez de errado, porque você já se arrependeu, e fazer tudo o que você quer em nome de Jesus. Amém? Tudo que você for fazer, tudo que você se propor a fazer vai ser em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. E eu tenho certeza que a tua vida vai se encher de tantas bênçãos que não vai ter como a gente, sabe, gravar vídeos de todo mundo com todos esses testemunhos. Amém? E com esses 2 passos simples, a gente tem consciência de que a gente vai ser verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e excelentes, sabe? E a gente vai ter boa fama, sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você, passando na rua, vão olhar para você na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, e vão falar assim: ali vai um filho de Deus, o Deus da paz anda com ele. Amém? Eu espero que essa palavra possa ter te abençoado como ela me abençoou. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos aí na tua casa, onde você estiver. Deus, hoje eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que
o Senhor possa perdoar, Pai, nos perdoar de tudo aquilo que nós fizemos, Pai, nos perdoar dos nossos erros, Pai, que cometemos. Nós nos comprometemos, Pai, como Tua igreja, como Teus filhos, Pai, a não voltar mais a pecar, Pai, e a fazer tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer em Teu nome, Pai, para que no final, quando obtivermos êxito, Pai, quando tivermos sucesso naquilo que nós fizemos, nós possamos dar honra e glória a Ti, e esse testemunho possa trazer vigor, Pai, trazer uma palavra de esperança para todos aqueles que precisam escutar a Tua palavra também, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a casa de cada um que hoje está assistindo, Pai. Que o Senhor possa trazer esse perdão, Pai, para aqueles que ainda não Te reconhecem como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor possa, Pai, abençoar, Pai. Que ele possa Te reconhecer hoje, Pai, como seu Senhor e Salvador, Pai. Que ele se reconheça como filho de Deus e entenda que o nome dele está escrito no livro da vida. E que se ele se humilhar diante de Ti, e que se ele fizer tudo em Teu nome, ele será grandioso e terá boa fama neste mundo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.